Aqui o nosso propósito é termos uma aproximação desses assuntos com aquela liberdade que se faz necessária para uma compreensão direta daquilo que abordamos aqui. Então, antes de tocarmos no próprio assunto, deixa eu colocar um pouquinho aqui para você da importância de termos uma verdadeira aproximação disso. Uma real aproximação disso requer uma compreensão direta. Algo impossível quando temos desses assuntos uma mera aproximação intelectual. É isso que nós queremos aqui encarecer com você. Trazer esta ciência disso para você. Olhar para esses assuntos requer um experimentar direto disso. Ou nós podemos passar um bom tempo apenas mais uma vez, como sempre fizemos, ouvindo falas, ou estudando a respeito apenas do ponto de vista intelectual. É esse o cuidado que nós temos que ter aqui. Nós precisamos aprender o que é se aproximar disso, vivenciando isso, experimentalmente, sabendo do que se trata. Isso requer uma vivência. Por exemplo, o assunto que nós vamos abordar aqui com você. Eu quero tocar com você em algo que é realmente bem diferente de tudo aquilo que nós acreditamos até hoje. Em que nós assentamos nossa vida de experiência até esse momento. Eu quero tocar nesta nova visão para esse instante, para esse momento. Toda forma de aproximação para esse momento é a partir de uma velha visão. A velha visão é de alguém presente que se vê como aquele que está, por exemplo, pensando nesse instante, ou vendo, ou sentindo. Não existe um elemento presente aqui que seja real para ver, para experimentar, para sentir. Aqui nesse instante, por exemplo, você está escutando. Essa ideia de você escutando, isso é apenas em nós conceito. Aqui a proposta é para esse escutar, e não para você escutar. E há uma diferença entre esse escutar e você escutando. Como você percebendo, você sentindo, você experimentando. Esse você e o experimentar, esse você e o escutar, esse você e o ver, é a ilusão de alguém presente. Esse é um jogo do próprio pensamento em nós. Um jogo de separação entre aquilo que está aqui agora acontecendo e um elemento que se separa como o elemento que se vê separado dessa experiência para controlar a experiência. Como, por exemplo, aqui, uma fala como essa, você pode concordar com ela ou discordar dela. Essa concordância ou discordância parte de um princípio equivocado. A ideia de concordar é entrar em acordo com ideias que você já tem estabelecido em você sobre esse assunto. Se essas ideias estão em linha com aquilo que aqui é colocado, você concorda.
Mas se essas ideias em você estão em desacordo com aquilo que aqui é colocado, você discorda. Concordando ou discordando, você não está escutando. Isso porque quando você escuta, nesse escutar, é possível uma percepção direta daquilo que está sendo colocado aqui. Essa percepção direta é algo presente quando temos a presença da inteligência, que olha sem esse fundo, que é esse concordar ou discordar. Quando temos a presença dessa inteligência, aquilo que é colocado aqui é visto. Ou é falso, ou é verdadeiro. Mas ver esse falso ou verdadeiro, isso não depende desse fundo de conhecimento que nós trazemos. Essas ideias que nós já temos. Ver esse falso ou verdadeiro só depende do discernimento, da inteligência, de uma percepção direta. Isso requer um olhar sem o passado, sem as velhas conclusões do pensamento. Notem que isso é algo inteiramente diferente do nosso modo de nos aproximarmos da vida. Porque nós nos aproximamos da vida a partir de um elemento em nós que vem do passado. E aqui nesses encontros nós estamos investigando a ilusão desse elemento. Esse elemento é o que vê as coisas. Esse que vê as coisas é o observador presente. Esse que escuta as coisas é o ouvinte presente. Esse que sente as coisas é esse elemento que é o experimentador presente. Esse que ouve, esse que vê, esse que experimenta, não é real. Nós estamos apenas dentro de um padrão de comportamento de hábito. O hábito de alguém presente. Investigar a natureza do próprio eu, a verdade sobre a pessoa, é tomar ciência clara de que esse observador não existe. Esse ouvinte não existe. Esse experimentador não existe. Quando você está diante de uma experiência, não tem você e a experiência. Esse observador é a própria coisa observada. O experimentador é a própria experiência. Se há um sentir, não existe nenhuma separação entre esse que sente e aquilo que está sendo sentido. Essa é uma convenção do pensamento, uma criação da imaginação do pensamento, a presença desse eu. A verdade é que o observador é a coisa observada. O experimentador é a experiência. E aquele que sente é o próprio sentir. Não existe uma separação. Quando, por exemplo, você está pensando, nós não sabemos o que é o pensamento. Nós temos colocado esses assuntos aqui em playlist no canal. O que é o pensamento? Quando você está pensando, não tem você como pensador. Temos apenas, simplesmente, o pensamento acontecendo. É o pensamento que se processa num formato de pensar. Então, o pensar
nesse formato, dá origem ao pensamento. Qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento presente em você é uma lembrança, é uma informação, é um conhecimento, é uma memória. É simplesmente isso. Todo e qualquer pensamento presente em você vem de uma memória, vem de uma recordação. Você não pode pensar sobre o que desconhece. Quando há uma imaginação sobre algo desconhecido, essa imaginação não é real. É a imaginação que o pensamento produz. Observem como é importante investigarmos isso aqui. Se o pensamento produz uma ideia, ele está diante de uma imagem que ele traz do passado. É assim que o pensamento aparece em cada um de nós. Todo e qualquer pensamento é uma imagem que vem do passado. Mas se esse pensamento não é uma imagem que vem do passado, nós temos uma imaginação. Assim, a verdade do pensamento é a imaginação. A imaginação do passado. Ou a imaginação que o próprio pensamento está criando sobre alguma coisa. De qualquer forma, a base do pensamento é o passado. Quer seja uma lembrança, uma recordação, quer seja uma imaginação. A lembrança é aquela imaginação do que já foi. E a imaginação é aquela ideia que o pensamento constrói sobre o que ele está inventando. Isso é a imaginação sem o passado. É a imaginação da ideação do pensamento. Essa vida psicológica é a vida da pessoa. E essa é a vida do ser humano. Consiste nesse movimento de pensamento acontecendo. A partir desse pensar. E o que é esse pensar? É como o movimento acontece. Quando você é solicitado a pensar, desafiado a pensar, um pensamento surge. Por esse processo, que é o processo do pensar. Esse processo do pensar é a recordação, é a lembrança, é a memória. Se eu pergunto o seu nome, nesse momento, esse processo do pensar acontece, se põe em ação. Então a lembrança do nome surge. A lembrança, em razão desse desafio ou proposta, é o pensar. Então notem, o pensar é algo simples. Quando o pensamento surge em razão de uma resposta, temos a presença do pensar. E o pensamento, como acabamos de colocar, é só o passado surgindo. É só a forma da imaginação do que foi surgindo nesse instante, como memória, como lembrança. Mas não temos aqui uma entidade presente responsável por esse processo, que é o processo do pensamento, que envolve o pensar. Memória, lembrança, imaginação, tudo isso está dentro desse processo do pensar. Mas nós não temos aqui um elemento presente nisso, como sendo o pensador. Assim como quando você vê algo, temos a presença do ver, mas não temos um elemento que se separa
A não ser que o pensamento surja e diga: estou vendo isso. Eu gostei disso. Mas isso é tão bonito. Ah, eu quero para mim. A não ser que o pensamento surja nesse formato, não existe esse observador diante daquilo que ali está. É só o ver? É só o observar? É quando o pensamento surge que esse elemento, que é o observador, se separa. Como aqui sendo colocado essas falas. Apenas quando o elemento em você, que é o ouvinte, aparece, ele se envolve com o movimento do pensamento para concordar ou discordar. É assim que surge esse ouvinte, como esse observador. É assim que surge o experimentador, quando uma experiência, nesse instante, está acontecendo. Ele se separa pelo pensamento e diz: eu gosto disso, ou eu não gosto disso. Assim, esse elemento que é o eu, é esse mim, é essa pessoa. É aquele que se separa a partir do pensamento, daquilo que está nesse instante, aqui nesse momento, se mostrando. Não existe tal coisa como esse observador separado da coisa observada. Não existe esse pensamento surgindo aqui nesse momento. A partir de um pensador. Esse processo do pensar é um processo do cérebro, desta mecânica cerebral. É um processo desse mecanismo, desse organismo. Esse processo é o próprio processo da mente, como ela funciona em cada um de nós. Não existe um elemento presente sendo o pensador, sendo o observador, sendo o experimentador, sendo esse ouvinte. A vida como ela acontece nesse instante é a vida sem esta separação. Aqui juntos estamos vendo isso. A ilusão desta separação criada pelo pensamento é o que nós temos chamado aqui de dualidade. É esta separação entre eu e o outro, eu e a vida, eu e o que acontece. Do ponto de vista físico, nós temos a presença da multiplicidade das coisas. Então, tudo, de fato, está dentro de uma separação. Assim, do ponto de vista físico, há uma separação inegável entre objetos, entre coisas, entre pessoas, mas não existe tal coisa como uma separação psicológica, como uma separação real. Nós estamos diante da vida e a vida é um todo que não se separa. Não existe essa separação psicológica. Não existe essa separação da vida. Apenas para efeitos práticos, matemáticos, lógicos, dentro desse contexto, desta ciência tecnológica, física, nós falamos de muitas coisas, mas estamos diante de uma única realidade. E do ponto de vista psicológico, isso é totalmente falso e inteiramente dispensável. É porque não temos ciência disso
que estamos com problemas. Problemas do tipo como alcançar, reparem, a realidade desejada. O ser humano, dentro dessa visão equivocada de experiência de vida, como ele se vê como um elemento separado da vida, ele carrega a ilusão de necessidades psicológicas. Essas necessidades psicológicas se mostram para cada um de nós como insatisfação, incompletude, a falta de alguma coisa. E assim nós criamos essa ideia de alcançar a realidade desejada. Quem é esse elemento presente no desejo? Sem a presença da imagem, sem a presença de uma sensação linkada a essa imagem, a presença da imagem é uma construção do pensamento, é uma idealização do pensamento. Sem a presença de uma sensação linkada a esta imagem, haveria esta real necessidade ou esta necessidade de obter aquilo é uma projeção do próprio pensamento, criando a ilusão de uma entidade presente, que é o eu, necessitando daquilo. Assim são os nossos desejos. Nós temos algumas necessidades físicas. Há uma diferença entre uma necessidade física, biológica, natural, ou de alguma ordem nesse sentido, e essa ilusória necessidade psicológica criada pelo pensamento, criando uma imagem e uma sensação de preenchimento naquela imagem, que são esses desejos, para esse mim, para esse eu. Nós temos que investigar aqui essa questão da ilusão do desejo. O desejo em nós é uma projeção do próprio eu, para se completar, para se preencher, para se realizar nos objetivos de imagens que o pensamento constrói e de sensações de prazer, de preenchimento nessas imagens. Assim, o pensamento tem construído essa ilusão, a ilusão de uma realidade que se precisa alcançar para ser feliz. Essa realidade são os sonhos. Assim, em realizações materiais, em conquistas intelectuais, ou em projeto de preenchimento emocional, como, por exemplo, em realizações nas relações, esse encontro com o amor, uma idealização do pensamento, na forma de um preenchimento sentimental, romântico, emocional. Tudo isso está dentro desse contexto, que é o contexto do pensamento, criando esta necessidade, uma suposta necessidade dentro desse fundo psicológico, que é esse contexto desse eu, desse mim, desse ego. A ciência da verdade sobre você é o fim para esta psicológica condição, que é a condição da ilusão de uma conquista, de um objetivo alcançado para ser feliz. Assim, a ilusão consiste nessa ideia de alcançar,
Quem é esse elemento que irá alcançar? Quem é esse elemento que está nesta insatisfação, nessa incompletude? A presença desse elemento é a própria presença do pensamento. Como já foi colocado, não existe qualquer separação entre um pensamento aqui e um elemento que esteja produzindo esse pensamento. Não existe esse pensador separado desse pensamento. Esse pensamento é esse próprio pensador. Esse elemento presente é um elemento construído pelo próprio pensamento. Esse elemento que é o eu, o mim, a pessoa, que está idealizando alguma coisa que chama de realidade desejada, não há separação nesse pensamento e nesse pensador. Assim estamos diante de uma grande ilusão. A ideia de que realizando alguma coisa que o pensamento está projetando, você será feliz. Esse você é o eu, é esse mim, é esse próprio pensamento. Aqui com você estamos vendo uma outra coisa. Estamos lhe mostrando que a vida como ela acontece nesse instante. Quando exatamente essa ilusão desse experimentador, pensador, observador, esse que é o eu, esse que projeta tudo isso, exatamente quando ele não está, nós temos a presença da verdade, a presença do amor, da felicidade, da liberdade. Aqui a expressão para esta ciência desse olhar, desse novo olhar, desse real perceber a vida, desse real escutar. Escutar sem o ouvinte, olhar sem o observador, olhar sem o observador, perceber sem o percebedor. É aquilo que Ramana Maharshi chamava de Atma Vichara. Aprender a estar nesse instante, sem o passado, sem esse fundo que, ao surgir, entra nesse acordo ou desacordo com o que aparece. Entra nesse gostar ou não gostar, diante daquilo que surge. É esse elemento que vem do passado, que ao olhar pelo pensamento, se separa daquilo que está aqui, nesse olhar. Que ao escutar pelo pensamento, se separa desse escutar, se colocando para ouvir, como sendo um ouvinte, para concordar ou discordar disso. A verdade de um encontro com a felicidade, a verdade de um encontro com a realidade divina, consiste na liberação dessa psicológica condição de ilusória separação entre você e a vida, entre você e a verdade, entre você e Deus. Em sua natureza verdadeira, quando não existe mais esse sentido do eu, aquilo que está presente como sendo você em seu ser é a verdade, é a completude, é a felicidade. E isso está presente nesse instante, nesse momento. É isso que estamos trabalhando aqui com você, dentro desse canal. E também nossos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso com você.
São 2 dias juntos. Então fica aqui um convite para você. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A verdade da ação real, ela não nasce do pensamento. Surgiu a dúvida, surgiu a busca de certeza, a busca de segurança para tomar a ação, já está presente o pensamento, a confusão, já está presente algum nível de contradição.